A névoa que cobria a pequena cidade de Santo Esplêndido trazia um ar inquietante. As residências, com suas cores desbotadas e janelas opacas, pareciam envoltas em um manto de incerteza, enquanto o céu, geralmente azul e luminoso, estava agora tomado por nuvens densas que absorviam a luz do sol. As pessoas, antes alegres e tagarelas, moviam-se pelas ruas como sombras, entraídas numa espécie de apatia que refletia uma ansiedade incompreensível, uma ansiedade coletiva que pairava no ar. O eco do passado parecia ressoar nas calçadas, mas a esperança havia se esvaído, deixando apenas um sussurro de desespero. Luciana, uma estudante de biologia, começou a notar a estranha alteração no ambiente nas últimas semanas. As aulas, uma maneira de tentar manter a normalidade em meio ao caos, tornavam-se um exercício cada vez mais difícil. A postura da sua professora de física complicava as coisas, pois a mulher, já idosa e desgastada, sussurrava palavras que soavam como fórmulas místicas, descrevendo fenômenos além do entendimento humano convencional. As anotações de Luciana tornaram-se um labirinto de números, teorias e fragmentos de pensamentos que ela tentava, sem sucesso, decifrar. Era como se aquele conhecimento estivesse escorrendo por suas mãos, intangível e furtivo, um eco distante de verdades que persistiam em escapar. Com o passar do tempo, a névoa não se restringia mais ao ambiente físico, começou a invadir seus sonhos. Sons sutis, como batidas de tambor e risadas distantes, tornaram-se companheiros noturnos de suas noites inquietas. O calor do seu quarto parecia amplificar a atmosfera, sufocando sua mente com a sensação incômoda de que algo ou alguém a observava. Ao acordar, um peso invisível a deixava à beira do colapso, como se a realidade estivesse se desfazendo ao seu redor sem que ela pudesse fazer nada a respeito. Os rostos das pessoas que conhecia mais intimamente começaram a se desvanecer em lembranças nebulosas, como se a própria essência delas estivesse sendo devorada pelo manto cinzento que se alastrava por Santo Esplêndido. Certa noite, impulsionada pela curiosidade e pela estranheza que permeava a cidade, decidiu caminhar pelas ruas desertas. Ao se distanciar do pouco movimento e da iluminação das casas, Luciana notou um brilho intenso vindo do campo, além dos limites urbanos. Algo dentro dela a impulsionava a se aproximar, atraída por uma força inexplicável que misturava curiosidade e temor. O brilho pulsava como um coração alienígena, vibrando em sintonia com suas emoções tumultuadas. Era um espetáculo ao mesmo tempo horripilante e hipnotizante. Conforme se aproximava, a névoa parecia se dissipar, revelando uma estrutura que desafiava a realidade. Um símbolo enigmático, um emaranhado de linhas que parecia vibrar em uma frequência indescritível, ecoando na sua mente como um chamado ancestral que não fazia parte de sua história, mas que se infiltrava nela. Ao se aproximar mais, ela sentiu uma necessidade incontrolável de tocá-lo, de se conectar de alguma forma àquela essência que despertava algo profundo dentro dela. Contudo, ao estender a mão, vislumbrou figuras indistintas na névoa, sombras que dançavam de maneira errática, como se discutissem sua presença. Uma onda de pavor a dominou ao perceber que aqueles seres não eram humanoides, mas algo que transcendia a compreensão humana. O terror a empurrou para trás, mas parte dela, a mais curiosa e inquieta, queria ceder àquele chamado irresistível, que parecia ser a chave para entender o que estava acontecendo em sua vida e na cidade. Os dias seguintes tornaram-se pesadelos silenciosos e opressivos. A cidade, uma vez vibrante, desintegrou-se em uma apatia letárgica. As pessoas se tornaram quase zumbis, arrastando-se pelas ruas, à deriva em suas rotinas e desconectadas da deterioração ao redor. Luciana lutava para distinguir se aquilo era real ou mera alucinação, pois a estranheza dos lugares que costumava conhecer distorcia a lógica, transformando cada esquina em eco de experiências passadas e distorcidas que faziam questão de conhecer um futuro sombrio. Em um momento de lucidez, ela decidiu que não poderia permitir que a cidade sucumbisse ao desespero. Precisava descobrir a verdade oculta que estava além da névoa. Então, em uma noite angustiante, quando a ansiedade a consumia por completo, a revelação ocorreu. Sozinha em casa, ouviu um sussurro que parecia emanar das paredes. Os sons vibravam ao seu redor e as sombras ganharam vida própria. Destaque, estamos aqui, dizia a voz, suave, mas penetrante, como um eco distante que se esgueivava por entre seus pensamentos confusos, trazendo ecos de saber perdido.
A mente de Luciana explodiu em um turbilhão de pensamentos e visões, fissuras em uma realidade maior, onde hieróglifos cósmicos dançavam livremente entre os espaços de tempo e razão, como se a própria estrutura do universo estivesse se manifestando para ela. Ela caiu de joelhos, incapaz de escapar do que descobria. Sentiu que a presença observadora não tinha forma, mas penetrava a essência de sua alma. Era um convite, uma sugestão para ser parte de algo grandioso, mas aterrorizado. Com uma dose de curiosidade e desespero, sussurrou: "O que querem de mim?" Um riso distante ecoou como resposta, reverberando em sua mente até que a revelação se concretizou em palavras que cortavam como lâminas. O vazio se partiu, revelando a verdadeira face da realidade. Seres que se alimentavam do medo e da compreensão humana, que buscavam não a conquista, mas a manutenção de uma ordem que se valia do terror como força motriz, um ciclo de devoração que alimentava a própria névoa. Luciana, paralisada e aterrorizada, compreendeu que não havia fuga, apenas o abismo que se expandia à sua frente, uma escolha distorcida entre ceder e resistir, entre se tornar parte de uma verdade maior ou sucumbir ao seu próprio receio. No momento em que a névoa envolveu seu ser, ela se sentiu apenas uma marionete, dançando ao som de uma música cósmica que pulsava em seu interior. O mundo exterior continuava a girar, alheio aos horrores nas sombras que habitavam sua mente e sua cidade. E a cidade, agora tomada por sussurros e delírios, aguardava seu próximo visitante, como uma armadilha sutil para as curiosidades ousadas que se aventuravam a tocar o desconhecido. Em cada esquina, em cada casa, em cada coração, a névoa continuava a tecer sua teia de mistério, esperando pacientemente por aqueles que, como Luciana, ousaram dar um passo em direção à verdade obscura que a cidade guardava. Gostou dessa história? Então não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube para mais mistérios e narrativas arrepiantes. E se você quer uma história aterrorante sobre sua cidade, deixe nos comentários o nome dela e de onde você é. Vamos explorar juntos os mistérios do desconhecido.